Olá, amigos. Estamos iniciando mais um estudo para o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, visto que, neste momento em que a nossa sociedade atravessa a necessidade de se distanciar, nós estamos usando esse mecanismo virtual para manter a oferta de estudos sobre a doutrina espírita para todos os nossos irmãos. Esse estudo será feito nos moldes que normalmente é realizado na sede da nossa casa espírita, de maneira que iremos inicialmente fazer uma leitura do pensamento do Chico, depois uma página inicial, para em seguida fazermos a prece e iniciarmos o estudo propriamente dito. Eu sou o Afrânio Faustino, e o pensamento do Chico que separei para conversarmos hoje é do livro Orações de Chico Xavier, que é uma compilação de Carlos Bacelli. Esse livro Orações de Chico Xavier não é um livro de orações propriamente ditas, não são preces, são verdadeiros pensamentos de Chico e que são, portanto, muito importantes para nós. Esse pensamento de hoje, como disse, está no livro Orações de Chico Xavier, na página 83, o nome dele é Tolerância. Diz assim o nosso Chico: ninguém perde por tolerar um pouco mais. Certas amizades terminam porque os amigos não foram capazes de relevar as falhas que estavam habituados a relevar um do outro. Mais tarde, verificam que o rompimento foi desnecessário, mas como já passou muito tempo, fica difícil retroceder. Então, a necessidade de nós sermos mais tolerantes, especialmente em relação aos nossos amigos, é o que o nosso Chico lembra para nós, a necessidade de cultivarmos melhor as nossas amizades. A página inicial, nós a extraímos do livro Sinal Verde, de André Luiz. É a página número 31, a lição número 31, intitulada Notas Breves. O livro Sinal Verde é de André Luiz, como disse, psicografado por Francisco Cândido Xavier, é um dos clássicos da doutrina espírita. Nosso André Luiz diz assim: notas breves. Não perca tempo, não fuja ao dever, respeite os compromissos, sirva quanto possas, ame intensamente, trabalhe com ardor, ore com fé, fale com bondade, não critique, observe construindo, estude sempre, não se queixe, plante alegria, semeie paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal, cultive sinceridade aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Então, essas são pequenas notas, do nosso querido André Luiz, nos impelindo a práticas que vão nos tornar melhores, que vão nos ajudar a aproveitar bem esta encarnação que estamos vivendo. Então, com esses pensamentos que foram trazidos pelo Chico, trazidos pelo André Luiz, vamos iniciando o nosso estudo, inicialmente fazendo a nossa prece, Então, Senhor Jesus, aqui nos encontramos para mais uma vez estudarmos a doutrina espírita. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso propósito.
que possamos receber a inspiração dos amigos que estão responsáveis espiritualmente por esse trabalho, a fim de que, na condição de instrumentos, possamos transmitir aquilo de que todos estamos necessitando. O conhecimento da doutrina espírita, que nos ajuda a compreender melhor o mundo espiritual. Permita, pois, Senhor Jesus, que em teu nome, em nome do professor Eurípides Barçanufo, em nome de Chico Xavier, Bezerra de Menezes e de todos os mentores espirituais da casa de Chico Xavier, possamos dar por iniciado o nosso estudo deste momento. Graças a Deus. Então, meus amigos, o tema que nos foi solicitado é o tema das questões 274 a 290 de O Livro dos Espíritos, que trata das relações no além-túmulo. Esse tema está dentro da parte segunda do Livro dos Espíritos, né, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Né? Quer dizer, como é a vida espiritual? Essa é a tônica do nosso estudo de hoje. Como é que é a vida espiritual no além-túmulo? Né? Esse é o propósito. Bem, a primeira coisa que nós temos que considerar, como espíritas, é que a morte se faz de modo diferente para cada pessoa. Né? Não apenas do ponto de vista material, né? Quer dizer, cada um morre de um jeito, de um modo diferente. Nós estamos querendo dizer que a morte, no despertar no mundo espiritual, também se dá de forma diferente para cada um de nós. Vai depender do apego que cada um de nós tem ao mundo material. Genericamente, a gente sabe que aqueles que estão mais apegados enfrentam maiores dificuldades do que aqueles que estão menos apegados. Então, o que é este apego às coisas materiais? Normalmente, a gente acha que o apego diz respeito apenas aos bens materiais que nós tenhamos. Né? Então, por exemplo, vocês estão vendo atrás de mim que eu gosto de livros. Né? Então, o apego aos livros seria uma dificuldade para mim ao desencarnar, porque se estiver apegado aos livros, né, eu tendo a ficar ligado a eles. Né? Depois de encarnado, fico no mundo espiritual pensando nos livros que eu deixei aqui. Não, mas não é apenas nas coisas materiais. Não é aos livros, não é à televisão, não é ao sofá que nós estamos acostumados, à cama, as coisas materiais, as roupas. Não, não é apenas isso. Isso também, mas não apenas isso. O apego aqui também está em relação às pessoas que ficam aqui encarnadas enquanto nós vamos para o mundo espiritual. É o apego à família, por exemplo. A gente não consegue se libertar daquela influência familiar. A gente quer estar junto da esposa, ou quer estar junto do marido. Né? Nós queremos estar junto dos filhos. Essa é a grande dificuldade, nós nos desapegarmos completamente. Queremos continuar no trabalho material. Então, este apego pode dificultar, certamente dificulta a nossa chegada no mundo espiritual, a nossa consciência plena no mundo espiritual. No mesmo livro Orações de Chico Xavier, mas numa outra página, na página 109, né, o nosso querido Chico, sobre isso, ele nos diz assim, reencarnação imediata, página 109 do livro Orações de Chico Xavier. Muitos espíritos, quando desencarnam, ficam por aqui mesmo. Têm medo do desconhecido. Ficam por meses e anos no aconchego do próprio lar, usufruindo do calor dos seus familiares. Alguns reencarnam, digamos assim, sem terem ido ao plano espiritual. O apego deles é tão grande
E a receptividade que encontram é tão estreita que acabam reencarnando quase imediato. O espaço decorrente entre uma encarnação e outra varia de espírito para espírito. Alguns levam tempo para reencarnar, mas outros reencarnam em questão de poucos meses. Então, é isso que nós estamos tentando traduzir. O apego não é só aos bens materiais, é também a nossa rotina de vida. Nós precisamos nos preparar para regressarmos ao mundo espiritual, visto que é inevitável que o façamos um dia, né? No fundo, é isso que os espíritos querem nos dizer. E dependendo, portanto, desse apego, nós vamos ver que alguns recobram a consciência quase que imediatamente, reconhecendo parentes e amigos que vão recepcioná-lo no mundo espiritual. Outros custam mais um pouco, levando algumas horas e até mesmo dias para se darem conta do regresso, né? Então é isso que nós estamos querendo que os irmãos compreendam. Nós podemos ver, por exemplo, o caso de André Luiz, né? Quem conhece um pouquinho sobre André Luiz, já teve oportunidade de ler Nosso Lar, que é o primeiro livro da série de André Luiz sobre a vida espiritual, vão se lembrar que André Luiz passa um tempo em regiões, nós chamamos de regiões umbralinas, que são regiões de sofrimento no mundo espiritual. Muita gente diz assim, mas como André Luiz, um médico, um espírito tão dedicado à prática do bem, como é que ele pôde ficar tanto tempo, ficou 8 anos, segundo ele relata no livro, no mundo espiritual? Então é isso que essa surpresa que a gente fica, ele explica aqui logo no capítulo 1º, no capítulo 2º do livro, né, as razões por que ele fica, né? Ele tinha tido uma vida material, né, muito apegada e muito descuidado com o corpo físico dele. Ele chega no mundo espiritual e as pessoas que o recebem no mundo espiritual dizem que ele é suicida. E ele fica, mas como suicida? Né? Porque ele praticou o que nós chamamos de suicídio indireto, que é quando nós agredimos o nosso corpo físico e apressamos o nosso regresso ao mundo espiritual. Então, o André Luiz nos dá esse exemplo, né? O exemplo dele próprio como suicida indireto, porque ele vivia como na sua época, tinha uma família de posses razoáveis, então ele tinha uma rotina de vida que fez com que ele dilapidasse o principal patrimônio dele, que era o corpo, né? Por isso que no final do capítulo 1º do livro ele diz assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Nos chamando claramente, então, para o trabalho, né? Para que nós aproveitemos essa oportunidade que nós temos, né? E aí ele relata a experiência dele no mundo espiritual, o sofrimento dele, no capítulo 2º, né? E até que ele faz uma prece realmente sentida, daquelas preces que chegam à espiritualidade mais elevada, e aí então surge diante deles o que ele classifica sendo um emissário dos céus, um velhinho simpático, que sorri para ele paternalmente e diz para ele, fixando nele os grandes olhos lúcidos, diz para ele: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. É o ministro Clarencio que vai patrocinar a ida dele para a colônia Nosso Lar. Então, meus amigos, é isso. É um momento muito importante, esse momento do nosso querido André Luiz. É um exemplo, né? Ele levou 8 anos no plano espiritual. Então, isso vai variar de acordo com o nosso apego, de acordo com as condições que nos levaram de volta para o mundo espiritual. Então, não há absolutamente um desencarne igual ao outro.
Nesses momentos que nós vivemos de pandemia, a gente tem notícia de vários espíritos que estão regressando. Alguns vão levar mais tempo do que outros para compreenderem a situação em que se encontram agora no mundo espiritual. Isso vai variar de um para o outro. Então é necessário que a gente cultive justamente as ideias sobre o mundo espiritual, a gente estude o mundo espiritual, para que a gente, aos poucos, vá se preparando para este momento que teremos que enfrentar um dia. O professor José Herculano Pires, que foi um espírita muito estudioso, um filósofo espírita, tradutor de várias obras básicas da doutrina espírita, da revista Espírita, essas que vocês estão vendo aí atrás de mim, em verde, é a revista Espírita traduzida por Herculano Pires. Herculano Pires é um homem estudiosíssimo. O Herculano Pires, quando desencarnou, ele, horas depois de desencarnado, ele já estava dando comunicação na reunião mediúnica que frequentava. Vejam vocês, tal o preparo dele para a morte. Né? Por isso que ele escreveu o livro Educação para a Morte. É um livro muito interessante. Quem tiver oportunidade de ler, sugiro que leia, porque é um livro que nos prepara, ajuda a nos preparar para esse momento decisivo de todos nós. Né? Mas continuando aqui dentro do raciocínio desse tema, então nós vemos que alguns levam dias, outros levam meses, anos, séculos, horas, como é o caso do Herculano Pires. Então vai variar de pessoa para pessoa, né? O momento, vamos dizer assim, em que vai ter consciência de que desencarnou e está no mundo espiritual. Para vocês terem uma ideia de que às vezes leva muito tempo, né? No livro Os Mensageiros, no capítulo 22, né? O André Luiz relata que existem almas que permanecem em estado de hibernação durante meses e muitas vezes por anos a fio. Né? O nome do capítulo é Os que Dormem. Né? Então, são espíritos que, devido às suas concepções religiosas, porque nem todas as religiões falam do mundo espiritual como o Espiritismo fala. Né? Nós, espíritas, vamos dizer assim, nós temos uma consciência do mundo espiritual que não é comum a outras religiões. Existem religiões que não falam do mundo espiritual como nós falamos, como nós aceitamos. Há religiões, por exemplo, que dizem que o espírito, quando desencarna, nós dizemos desencarna, eles dizem morre, né? O espírito, a alma, fica adormecida até o dia do juízo final. Então, esses espíritos, esses companheiros que desencarnam, eles, vamos dizer, se treinam o seu cérebro, se treinam a si próprios para este entendimento. E aí que chega o momento da morte e eles permanecem adormecidos. E o André Luiz, então, fala sobre este momento no mundo espiritual. Ele diz que ele vai a uma instituição, né? Um pavilhão, ele diz, onde vê extensas filas de leitos assim juntos ao chão, não são camas normais, são como que colchões sobre o chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Então ele relata, né, essa visita dele a esse pavilhão, né, nesse livro Os Mensageiros. Né? E aí ele está com o Aniceto é o instrutor dele nesse livro, e ele pergunta ao Aniceto: explicai-me por Deus o que vemos aqui. Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorri e explica em voz quase imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si,
e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Né? Então, são aqueles companheiros que acreditavam, né, que ou eram materialistas e acreditavam que não existia nada após a morte, estão ali vivendo, ou são aqueles que estão vendo o sono eterno, como eles falavam, ou são aqueles que, por convicções religiosas, né, eles acreditam que devem ficar dormindo. Né? Mas todos são criaturas que não aproveitaram a oportunidade da reencarnação para o crescimento espiritual. Essa é a ideia que nós deduzimos. Então, meus amigos, é importante que nós estejamos nos preparando permanentemente para a morte. E preparando permanentemente para a morte como? Bom, primeiro compreendendo aí o mundo espiritual, é o que nós estamos conversando agora. E depois, aproveitando bem o momento reencarnatório que vivemos, aproveitando a oportunidade para fazer o bem. Essa expressão fazer o bem, ela é muito ampla. Fazer o bem é nós realizarmos tudo o que estiver ao nosso alcance para aliviar o sofrimento do nosso próximo. Né? Então, aí tem um elenco enorme de situações que nós podemos introduzir nas nossas vidas para tornar a vida menos difícil para aqueles companheiros que estão necessitados de amparo. Né? A alma dos justos, isto é, a daqueles que levaram uma vida normal na crosta, sem se entregarem à prática de crimes e maldades, procurando cumprir os seus deveres no seio da família e da sociedade, são acolhidas como bem-amados irmãos desde muito tempo esperados. Né? Então, a gente agora vai ver o outro lado, né? As pessoas que fazem o bem, as pessoas que aproveitam a sua encarnação, o justo, portanto, que é como nós estamos dizendo aqui, leva uma vida normal para nós espíritos, essa vida de dedicação ao próximo, como nós estamos falando, né? São acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos familiares que o aguardam ansiosamente, é aquele reencontro, né? Vamos encontrar amigos queridos, vamos encontrar familiares queridos. Isso é o aspecto consolador da doutrina espírita. Né? Eu pessoalmente, né, tenho a expectativa de que em algum momento, não sei se vai ser logo após o desencarne, isso é muito relativo, como nós estamos vendo, mas em algum momento eu tenho a expectativa de poder reencontrar aquelas pessoas a quem amo e que já partiram ao plano espiritual antes de mim. Né? Nós temos aí avós, temos o pai, temos amigos queridos, nós temos pessoas, portanto, que gostaríamos de reencontrar. E tenho certeza de que eles gostariam de rever-nos também, de estarmos juntos. Fico imaginando como deve ser gostoso uma pessoa na mesma situação que eu, né, retornando ao mundo espiritual e reencontrando esses familiares todos. Esse é o aspecto mais consolador que a gente tem da doutrina. A certeza de que nós vamos nos reencontrar com esses afetos que nos antecederam. Né? Os instrutores espirituais, a respeito disso, eles nos dizem, na resposta à questão 289 do Livro dos Espíritos, que os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Essa frase é muito significativa, porque eu a estou usando positivamente, no sentido de que nós, se nós somos bons, estamos procurando ser justos, fazendo bem, portanto, ao longo da nossa caminhada, a gente espera reencontrar essas pessoas boas e justas que nos antecederam. Mas se, por outro lado, nós não tivermos um comportamento bom durante essa encarnação, quando retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos nos ligar àqueles que não são afeiçoados. Então, se nós somos espíritos maus, espíritos que passamos aqui a nossa existência procurando dificultar a vida dos outros, fazendo mal, nós vamos encontrar no mundo espiritual também aqueles com os quais nos afinizamos.
Então, essa frase, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Quer dizer, os espíritos encarnados vêm ao nosso encontro. E nós vamos ao encontro deles, vão estar ao nosso encontro quando nós chegarmos ao mundo espiritual. Então, se nós somos bons, virão os espíritos bons. Se nós somos maus, virão os espíritos maus. A ideia é essa. Felicitam-na, quer dizer, a alma que regressou, né, como se regressasse uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a odiá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então, os que são bons virão ao encontro dele, os espíritos bons que gostam dele, que vão ajudá-lo a se desprender do corpo, vão auxiliá-lo na vida espiritual. No livro, na série de André Luiz, nós encontramos relatos de espíritos, né, que são acolhidos no colo materno e são levados ao mundo espiritual no colo da mãe, felizes por reencontrar aquela senhora que regressou primeiro ao mundo espiritual. Então, a gente vê esses relatos de André Luiz nos livros de André Luiz, como também vemos relatos de espíritos que, apegados à matéria, espíritos maus, espíritos que visavam prejudicar os outros, que também, ao chegarem no mundo espiritual, são atraídos para o encontro desses companheiros. Mas aí na questão, essa reunião de parentes e amigos depois da morte, né, depende da elevação deles. Né? Depende de nós estarmos todos no mesmo nível, vamos dizer assim, hierárquico, no mesmo nível de elevação espiritual. Nós sabemos lá dos estudos do Livro dos Espíritos, lá em torno da questão 100, que nós temos espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Não é verdade, amigos? Então, nós temos que estar numa dessas classes aí, numa dessas ordens, temos que estar próximos para que possamos nos encontrar. Nós temos o exemplo de Lívia e Emmanuel, né? Que o Emmanuel foi um senador romano chamado Públio Lentulus. Essa história está no livro Há 2000 Anos. É um romance cuja leitura recomendo a todos. Esse livro Há 2000 Anos conta um momento da existência de Emmanuel. Né? Na época, como disse, ele chamava Públio Lentulus. E ele era um senador romano, orgulhoso, vaidoso. Ele tem uma oportunidade de seguir a Jesus e não segue Jesus. Resumidamente, é essa a história que nos interessa saber nesse momento. E a Lívia, que é a esposa dele, tem também a oportunidade de encontrar Jesus e segue Jesus. Portanto, a Lívia desencarna e vai para regiões celestiais. É um espírito superior, um espírito muito mais elevado do que o Emmanuel, naquele momento, Públio Lentulus. E os dois, quando desencarnam os dois, Lívia e Emmanuel não podem estar juntos, porque a diferença de evolução espiritual entre ambos é muito grande. Por isso que vem aqui a lição nos dizer que a reunião dos parentes e amigos depois da morte depende da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Então é isso que justamente acontece com o Emmanuel e com a Lívia. Né? Muitas pessoas se perguntam, né? E Kardec também perguntou isso, como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades? Né? Nós, quando morremos, deixamos o corpo aqui. E como é que é no mundo espiritual? Nós não temos mais o corpo material. Mas aí os espíritos vêm nos dizer, né, que justamente o espírito pode não ter o corpo material que nós temos hoje, mas o espírito continua com o perispírito. Né? Lembram-se, amigos? Nós todos encarnados, nós temos
nós temos um corpo, né? Nós somos espíritos. O envoltório do o nosso envoltório, o envoltório do nosso espírito é o perispírito e o envoltório do perispírito é o corpo. Então, esses três elementos estão reunidos em cada um de nós. Então, quando a gente deixa o corpo, que é a parte material, a gente continua com o perispírito, que é o que nos envolve, a nós espíritos, né? Então, é isso. Nós temos, portanto, um perispírito, que ligeiramente modificado, porque a gente pode dar ao perispírito a aparência que nós quisermos. Vocês podem ver, por exemplo, que as figuras que aparecem de Emmanuel são ele como um senador romano. Vocês podem buscar nos livros, né, a aparência do Emmanuel é de um senador romano. Mas ele teve várias encarnações depois. Né? A gente sabe que teve várias encarnações, inclusive Padre Manuel da Nóbrega. Mas ele se apresenta sempre como aquele senador romano, como Públio Lentulus. Né? Então, o perispírito ele pode ser modificado pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. Ele ele é plástico, digamos assim, né? Se bem que não, os espíritos eles costumam adotar a aparência que foi mais importante para a construção moral deles, né? Nós, por exemplo, não imaginamos Bezerra de Menezes, por exemplo, sem aquela aparência que nós nos acostumamos a ver de um senhor de idade com barbas, né? Barbas brancas, aquele aspecto de um senhor, né? Eu tenho um amigo que diz assim: eu nunca encontrei uma fotografia, uma gravura de Bezerra de Menezes sem barba. Aí ele brinca assim: provavelmente ele nasceu de barba, pô, não é possível. Né? Porque a gente não consegue ver nada de Bezerra de Menezes que seja sem barba. As figuras que nos chegam, desde a época dele lá, desde a época que ele foi cirurgião no Exército, sempre com barba. É claro que isso é uma brincadeira, né? Mas é interessante que o registro que ele preferiu fazer para a sua personalidade é, portanto, de um senhor de idade com barba. Então, voltando aqui à resposta, né? O espírito não tem corpo material depois da morte, mas conserva o perispírito, que, ligeiramente modificado, passa a ser o corpo dele, e que constitui, no dizer de André Luiz, o seu veículo físico por excelência. O veículo físico por excelência, servindo para distinguir os espíritos uns dos outros. Desse modo, os espíritos se reconhecem por terem convivido na crosta. Então, a aparência que a gente teve na crosta é a aparência que nós vamos ter no mundo espiritual. Bom, os espíritos, então, comprovam sua individualidade pelo perispírito. Eu acabei de falar isso, está na questão 284 do Livro dos Espíritos. Além disso, vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Então, quando a gente desencarna, a gente vê a nossa vida pretérita, né, e lê como se fosse um livro, vendo nossos amigos e inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal para outra vida. Isso é uma resposta à questão 285A. Né? Mas eu queria registrar aqui que isso é uma coisa mais complexa, não é assim simples. Né? As pessoas são levadas a pensar, pelo texto aqui da 285, que desencarnou, né, logo vai ter toda a ciência, né, a consciência das suas encarnações anteriores, dos seus companheiros já desencarnados também, né, e aí vão ver quando cada um passou da vida corporal para a vida espiritual. Quer dizer, uma coisa assim meio que automática, a gente é levado a pensar. Eu acredito que na época de Kardec as pessoas até podiam pensar desta forma. Mas aí a gente vai no livro Nosso Lar, né? No capítulo 21 do livro Nosso Lar, nós temos um diálogo da dona Laura,
que é a mãe do Lísias, com o André Luiz, sobre essa questão do regresso da nossa memória, né? Da recordação do nosso passado. O André Luiz pergunta para a dona Laura assim: a senhora recordou o passado logo após a sua vinda? A gente normalmente pensa que é assim, né? Ou esperou o concurso do tempo? Aí a dona Laura, ela responde assim: esperei-o, quer dizer, esperou o concurso do tempo. Replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Então, para a gente se lembrar do passado, a gente precisa se libertar totalmente. A gente realmente precisa desencarnar. Esse processo do desencarne, meus irmãos, também não é um processo imediato, né? A gente não se liberta de todas as sensações da vida material de uma hora para outra. Num outro livro que eu indico também a leitura, que é o livro Voltei, do nosso querido irmão Jacó, esse livro Voltei, o irmão Jacó, que foi o trabalhador da doutrina espírita, foi Frederico Figner. Irmão Jacó é o pseudônimo dele, pseudônimo que ele adotou para escrever o livro. Ele desencarnou com um problema cardíaco, né? E ele fala que, já no mundo espiritual, tendo sido recebido pela filha dele, Marta, pelo Dr. Bezerra de Menezes, por vários amigos espirituais, ele, em alguns momentos, quando se recordava da vida material dele, quando, por exemplo, ele se recordava das aflições que ele tinha no momento do desencarne, aquela opressão no peito, aquela falta de ar, ele voltava a ter essas sensações. Então, esse processo de libertação total do corpo, ele é gradativo, não é uma coisa de uma hora para outra. Não quero assustar ninguém, o objetivo não é esse. Nós estamos aqui conversando, né, sobre o que acontece no mundo espiritual. E ele, ali muito bem assistido, ele consegue se libertar rapidamente, porque ele foi um homem bom, ele foi um trabalhador. O que eu quero ressaltar aqui é o que nós podemos fazer para abreviar esse tempo de perturbação. Isso tudo que nós estamos falando, essas sensações, são as chamadas perturbações espirituais que a gente sofre depois da morte, sendo mais ou menos apegados. Eu acredito que todos nós queremos estar mais para Herculano Pires, que horas depois estava dando comunicação, do que para André Luiz, que ficou 8 anos passando por momentos de sofrimento em regiões do mundo espiritual. É isso que eu quero dizer. Então, para nós sermos mais para Herculano Pires, nós temos que ser trabalhadores, como Herculano Pires foi, né? Temos que procurar aproveitar os momentos da nossa vida. É o que a gente pode fazer. Então, a dona Laura está dizendo que, no caso dela, ela precisou primeiro se libertar dessas influências que ainda tinha da sua vida material, né? E aí, depois, ele fala, né? Portanto, somente a alma muito segura de si, ela falando, né, recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, não há por que a gente querer rapidamente saber o que fomos no passado, né? Aí ela diz assim, ó, quando me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que o meu marido, o marido dela era o Ricardo, partilhava o mesmo estado d'alma. E aí os dois juntos resolveram consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, ela falando, depois de minucioso exame das nossas impressões, autorizou que eles lessem o que tinha a respeito das fases anteriores, das vidas anteriores dele, declarando-os incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas, né? O Longobardo permitiu que eles tivessem conhecimento
de 3 séculos, dos 3 séculos anteriores da existência deles. Aí o André Luiz pergunta: e bastou a leitura para que se sentissem na posse das reminiscências? E aí a dona Laura diz: não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, meus amigos, não é imediata a recuperação das recordações sobre o nosso passado. É isso que nós deduzimos dessa passagem do nosso querido André Luiz. É muito complexo. Após a morte, isso é um outro aspecto que a gente precisa saber, né? Apesar de tudo isso, a gente morreu, né? Estamos no mundo espiritual, nos libertamos do corpo físico, desencarnamos, portanto, né? Nós não ficamos isolados, né? Nós continuamos a nossa vida de relação, a nossa vida em sociedade, né? Nós ficamos, portanto, em contato com aqueles espíritos que nos amam e que são por nós amados, né? A palavra, os espíritos se comunicam entre si, se veem e se compreendem. Está na questão 282 do Livro dos Espíritos. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para nós o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, no mundo espiritual, né, a gente se comunica pelo pensamento, né? Então, não há necessidade do ar para que nós nos comuniquemos através do som. Neste momento, vocês estão me ouvindo porque o som está se propagando no ar, né? Então, nós podemos, inclusive, nos comunicar com os espíritos até naquelas regiões que não têm ar, como nas regiões siderais, né? Então, é isso que os espíritos vêm trazer para nós. Agora, outra coisa muito importante que a gente precisa compreender é que, uma vez que a gente esteja liberto do corpo físico, a gente conserva as nossas características, ou seja, as nossas qualidades e os nossos defeitos, né? Na questão 281, Kardec aborda isso aí com os espíritos, né? A gente continua com os nossos defeitos e as nossas qualidades. Não é porque a pessoa desencarna que, por se tornar espírito desencarnado, ela vai ganhar novos conhecimentos imediatamente. Não, até no mundo espiritual, ela pode continuar estudando, como fez André Luiz, nos trouxe uma série de livros que foram escritos a partir da experiência que ele tem no mundo espiritual. Até isso pode acontecer. A gente, pelo nosso esforço no mundo espiritual, a gente pode angariar novos conhecimentos. Mas não pelo simples fato de nós desencarnarmos. Desencarnamos, imediatamente a gente recebe todo o conhecimento a respeito de vida espiritual. Não, não é assim que a coisa funciona, né? E é isso que os espíritos procuram mostrar para nós, né? Isso me faz lembrar, né, que é muito comum, né, quando as pessoas nos procuram para ter a indicação de livros. Às vezes a gente indica o livro de uma pessoa encarnada, como hoje mesmo eu indiquei aqui o livro Educação para a Morte, do Herculano Pires. O livro, quando foi escrito por Herculano Pires, o Herculano Pires estava encarnado, né? Então, é um livro valioso, né? Temos vários autores que são importantes para nós. O próprio Kardec, quando escreveu, estava encarnado, né? A gente indica um livro e a pessoa, normalmente recém-chegada ao espiritismo, faz aquela pergunta ingênua, né? Mas esse autor, ele é um espírito ou é uma pessoa encarnada, né?
a gente diz assim, é uma pessoa encarnada. Então eu não quero, eu quero o livro de um espírito, né? Quer dizer, na expectativa de que o livro do espírito possa ter, o livro escrito por um espírito possa ter maior valor, né? É claro, será sempre o espírito que vai escrever, encarnado ou desencarnado. Meus amigos, são vários aspectos que nós poderíamos enfocar nesse estudo de hoje, mas o nosso tempo já está avançando, estamos próximos dos minutos que nos foram conferidos para abordar o tema. Acho que os aspectos principais estão abordados, né? Mas eu sugeriria ainda que vocês lessem as questões que nós não pudemos abordar aqui, principalmente as questões que dizem respeito à autoridade moral no mundo espiritual. No mundo espiritual, o espírito, a pessoa terá importância não pelo que ela foi na Terra, mas pelo que ela é no mundo espiritual, né? Pelo que ela é verdadeiramente como espírito. A autoridade moral dela, quer dizer, as conquistas que ela fez como espírito, encarnado ou desencarnado ao longo do tempo, é que vão lhe dar uma autoridade. Não é a posição que ela teve na Terra. Então, para encerrar o nosso encontro de hoje, gostaria de ler do livro Vivendo a Doutrina Espírita, também de André Luiz, a psicografia de Antônio Baduy Filho, o volume 2 desse livro, na página 159, é a lição 218. Né? O André Luiz comenta esse ponto que nós estamos estudando. Ele diz assim: sem embaraço. Esse é o título da mensagem. O regresso à vida espiritual e a convivência dos espíritos tem alguma semelhança com o que ocorre durante a experiência no corpo físico. Amigos viajam, optam pelo navio, atravessam oceanos, moram no estrangeiro, cumprem obrigações, depois voltam. Você é amigo, vai recebê-los, ampara na chegada, convivem se puderem. Parentes se despedem, escolhem o avião, cortam o espaço, visitam continentes, realizam tarefas, depois retornam. Você é parente? Espera por eles. Apoia no desembarque. Ficam juntos, se afins. Companheiros se vão, embarcam em um trem, percorrem longas terras, chegam a vários países, trabalham ou estudam, depois regressam. Você é companheiro. Aguarda por eles. Ajuda com a bagagem. Agrupam-se, se possível. Siga as lições de Jesus e melhore o seu interior, a fim de que mais tarde, no regresso ao mundo espiritual, você esteja na companhia dos bons e não tenha embaraço na alfândega da transformação moral. Né? Então, muito interessante esse enfoque do André Luiz, mostrando, ele pega 3 tipos de situações: amigos viajando, que vão, quando voltam, vamos conviver com eles, se pudermos, se estivermos no mesmo nível de evolução espiritual. Né? Mesma coisa com os parentes, viajam, voltam, nós vamos apoiá-los no desembarque, vamos ficar juntos se tivermos afinidade com os parentes. Companheiros, amigos, de uma maneira geral, se vão, embarcam no trem, né? E vão e voltam. Nós vamos lá, ajudamos com a bagagem, vamos nos agrupar se possível. Então, é importante que a gente saiba que o regresso ao mundo espiritual é mais ou menos assim. Né? A gente vem aqui para essa nossa vida terrestre, regressa ao mundo espiritual, e quando lá chegamos, é como se estivéssemos chegando em uma viagem, vamos estar junto daqueles com os quais nos sentimos bem. Muito obrigado, amigos, por esses momentos de convivência. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a todos a fazermos dessa existência uma existência proveitosa, que nos dê frutos para o nosso regresso
quem sabe um dia ao mundo espiritual. Quem sabe quando, nós não sabemos, mas que seja no momento certo e com aproveitamento pleno das oportunidades de trabalho que tivemos. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe e continue nos envolvendo a todos em vibrações de fraternidade e de esperança. Fiquem com Deus.